a gente quer aprender a otimizar o nosso tempo para passar nesses vestibulares que são muito concorridos, né? Mais especificamente falando em medicina, engenharia, direito, cursos muito concorridos na universidade pública, ITA, IME. O primeiro assunto que eu quero trazer com vocês, né? Primeiro vou fazer um parêntese aqui. Eu não sou a pessoa perfeita, tá? Na otimização do tempo. Eu acho que todos nós sempre temos aquela sensação de eu poderia otimizar mais meu tempo, poderia usar meu tempo de maneira melhor. Então, eu não estou aqui para tentar me colocar acima das pessoas. Não, eu estou aqui compartilhando aprendizados que eu acumulei ao longo da vida com você e aprendizados que eu venho acumulando, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova e hoje não vai ser diferente. Vamos aprender juntos, tá? Então, vamos lá. Toda vez que a gente escuta alguém falar sobre otimização do tempo, a pessoa também fala sobre rotina, né? E a rotina, existem alguns mitos em relação à rotina que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu preparei para a gente trabalhar hoje. E existem também algumas verdades sobre a rotina, tá? Então eu vou começar, né, já que a gente está falando sobre vestibular, compartilhando com você a minha rotina, como que era a minha rotina quando eu não passei no vestibular, porque eu não passei na primeira tentativa. Na primeira tentativa, a minha rotina era assim. Depois a gente vai entrar nesses detalhes sobre rotina, sobre os mitos e verdades acerca da rotina. Mas quando eu não passei, quando eu fui reprovado, a minha rotina era assim. Eu trabalhava durante o dia, tá? Eu trabalhava durante o dia e eu estudava depois do trabalho, quando dava para eu estudar. Não era todos os dias, porque, né, como uma pessoa jovem, naquela época eu estava começando a namorar, então tinha o grupo familiar. Hoje em dia o pessoal chama de célula, né? A reunião da igreja lá na casa, no bairro da minha namorada. Então eu ia lá para encontrar com a minha namorada, né? Às vezes acontecia alguma coisa que eu acabava quebrando a minha rotina de estudos na parte da noite. E o fato é que eu estudava quando dava. Não era aquele lance assim de estudar muito, né? Todos os dias, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e às vezes nos finais de semana. E faltando 2 meses para o vestibular, eu tinha acabado de voltar para Belo Horizonte, eu me matriculei num cursinho desses super mega intensivo, que eu tinha aula depois do trabalho. Então eu ia todo feliz para a aula, acabava o trabalho, eu ia para a aula, e eu ficava todo feliz, por quê? Porque nessas aulas eu entendia o que o professor falava, eu conseguia fazer um probleminha ali em 2 minutos que ele mandava fazer na aula, e eu ia para casa tarde da noite, mas todo feliz, pensando que eu tinha cumprido o meu dever de estar estudando, né? Porém, naquele ano que eu fiz dessa forma, eu não passei. E aí teve o ano seguinte, que foi o ano que eu passei na UFMG. E no ano que eu passei na UFMG, eu vou compartilhar a minha rotina aqui com você, porque eu anotei aqui bem direitinho para você ver como que era a minha rotina. Pronto, apareceu, olha só, apareceu aqui a tela. Eu vou aumentar essa tabela um pouco, tá? E eu tinha um horário que era mais ou menos assim, né? Ia de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? E tinha manhã, tarde e noite. Este foi a minha rotina no ano da aprovação na UFMG, que foi em 2000. No ano de 2000 eu passei na UFMG. Como que era a minha rotina nesses dias? Deixa eu arrumar essa planilha aqui para ficar mais fácil para você visualizar, para ficar melhor. Eu vou tirar essa tela, vou fazer uma tabelinha aqui assim, ó, que vai ficar legal para a gente conseguir entender bem tudo que eu vou falar.
Tá? Vou colocar aqui uma cor azul. Pronto. Olha só como é que ficou. Vou centralizar. Você já vai aproveitando e aprendendo algumas coisinhas de Excel, né? Como que era a minha rotina? Vamos pensar na rotina do ano que eu passei, tá? A rotina do ano que eu passei. E nesse ano, até para ficar mais claro para você, nesse ano que eu passei, na primeira metade do ano, eu trabalhava e estudava, né? Então, era aquele mesmo esquema de estudar de noite, no dia que dá, só que eu não fazia cursinho. Eu estava estudando por conta própria, eu estava estudando sozinho, né? É o que eu chamo de estudo solitário. Era bem solitário mesmo. E no ano anterior foi o ano que eu fiz aqueles 2 meses de cursinho na reta final. Aí no segundo semestre eu entrei num cursinho pré-vestibular, era um cursinho desses, não era a turma principal, que tinha aula todos os dias, era uma turma que tinha aula segunda, quarta e sexta na parte da tarde, tá? Segunda, quarta e sexta na parte da tarde e simulado sábado de manhã. Então como que funcionava a minha vida? Toda segunda de manhã eu fazia exercícios. Exercícios não é exercício físico, é exercício de matemática, física, essas coisas assim, tá? Aí na segunda eu tinha aula na parte da tarde e eu também tinha aula na sexta. Então você vai observar o seguinte, que sobrava tempo livre, tá vendo? Tinha esse tempo livre. Então nesse tempo livre eu fazia exercícios, na verdade eu fazia exercícios e monitoria. Eu ia para monitoria no cursinho, tá bom? Aí vamos lá, na quinta eu também tinha exercícios em monitoria, era o que eu fazia na época. O que eu fazia à noite? À noite eu fazia mais exercícios, tá? Mais exercícios. E no domingo de manhã eu ia para a igreja, na parte da tarde namorar e à noite casa. Como que era no sábado? Sábado de manhã, simulado. Aí no sábado à tarde, corrigir, simulado. E no final da tarde, namorado. À noite eu namorava. Então na verdade, eu ia para a igreja também. Então a igreja mais namorado. Beleza? Essa era a minha rotina no ano que eu passei na UFMG. Beleza? Por que eu estou te mostrando essa rotina? Essa era a minha rotina no ano que eu passei na UFMG. Então, de segunda a sexta, na parte da manhã, eu fazia exercícios, tá? De segunda a sexta, na parte da noite, eu fazia exercícios das matérias que eu tinha estudado. Na segunda, na quarta e na sexta, eu tinha aula. Na terça, eu tinha monitoria no cursinho e eu fazia exercícios. E na quinta, eu tinha monitoria no cursinho e fazia exercícios. No domingo de manhã eu ia para a igreja, no domingo à tarde eu namorava, no domingo à noite eu ia para casa. No sábado de manhã eu fazia simulado, no sábado à tarde eu corrigia o simulado e à noite eu ia para a igreja e também namorava, tá bom? Então era assim, no ano que eu passei na FMG. Deixa o estudo como uma atividade pesada, né? Por que às vezes é pesado? Porque o estudo, as partes, na educação, até ali terminar o ensino médio, as partes que a gente precisa mais de ajuda, que a gente tem os desafios, né? Os momentos de estudo que a gente tem desafio, que são mais difíceis, em geral, a gente está na solidão. Vou te explicar como que funciona. Imagina, vê se a escola não é assim. Você tem aula num determinado período do dia, ou de manhã, ou de tarde, ou às vezes nos 2 períodos, e nessa aula você fica lá assistindo a aula com os professores. Nem sempre a aula é interessante. Às vezes não é interessante porque o professor não é um professor muito bom. Mas às vezes não é interessante porque a gente não tem interesse. Porque pode acontecer também, né? Eu já assisti muita aula que o professor era bom e eu estava desinteressado. Já assisti muita aula que o professor não era bom e eu estava desinteressado. Já assisti muita aula que o professor era bom e eu estava interessado. E assisti aula que o professor não era bom e eu estava interessado, né? Todas as aulas que eu estava interessado foram legais. Então depende muito mais da gente, né? Só que o mais fácil é colocar a culpa no outro, é falar que o professor é ruim e tal. Enfim.
Quando termina a aula, a gente vai para casa com uma série de atividades. Nem sempre essas atividades são diretas, são fáceis da gente fazer. Às vezes tem um exercício que é mais complicado, às vezes tem um texto que é mais longo. Aí, nesse momento, a gente está sozinho em casa, quebrando a cabeça. Não tem ninguém nem para dar um norte. E aí a gente desanima. Por quê? Porque tem outras opções mais interessantes para a vida. Tem Netflix, tem o YouTube. Eu, por exemplo, gosto muito mais do YouTube do que da televisão, apesar de assistir tudo na televisão. Tem brincar com o pessoal do bairro, interagir, tem várias outras coisas, videogame. E aí na escola, o que mais que tem na rotina da escola? Você tem ali a cada 4 semanas, ou bimestralmente, você tem ali provas, que são situações que podem ser desgastantes, né? Que podem ser tensas, que a prova pode ser dependendo do jeito que você conduz, né? É um negócio que acaba te viciando a estudar para a última hora, né? Mas a rotina da escola, que a gente vê na educação básica, ela não é uma rotina que acompanha a energia que a gente tem até a adolescência, até o final da adolescência. Não é uma rotina dinâmica, é uma rotina bem paradona, se você for parar para pensar. E, cara, não combina. Você pega uma pessoa jovem, cheia de energia, e ela tem que ficar lá sentada assistindo a aula. Aí nem presta atenção direito. Quando chega em casa, vai estudar e não consegue resolver os exercícios porque também não conseguiu prestar atenção na aula, porque o exercício às vezes é muito difícil, ou porque o professor não deu exemplos suficientes, ou porque a pessoa não entendeu os exemplos que o professor deu. Então, é uma rotina de estudos muito arcaica e cansativa para a gente, né, quando a gente está estudando. Por exemplo, eu hoje não entro em escola, não vou fazer curso nenhum presencial. Né? Tudo que eu faço é online ou estudo sozinho. Por quê? Porque é mais dinâmico. Né? Quando eu vou para algo presencial, tem que ser algo com muita interação, com análise de problemas, entendeu? Eu, pelo menos, prefiro assim. E se você analisar as instituições mais modernas, e aí as faculdades de medicina mais modernas, elas estão bem na frente disso, propõem uma rotina de estudos que é uma rotina mais envolvente. A gente chama assim de aprendizado baseado em problemas. E é muito mais parecido com a ciência, né? Com o nascimento da ciência, porque as ferramentas que o ser humano criou, matemática, física, biologia, né? A forma como o ser humano foi organizando isso, né? Foi conforme os problemas foram surgindo. Então, quando que o ser humano foi se preocupar em estudar fratura do corpo? Quando o povo começava a quebrar o braço e morria com o braço quebrado. Uma vez eu fui num museu e tinha lá uma exposição do Leonardo da Vinci, e o Leonardo da Vinci ele fazia já, naquela época dele, estudos profundos de anatomia, ele dissecava o corpo humano e fazia exposições. Então, você vê que a ciência, ela é baseada em problema, surge com base nos problemas que a gente enfrenta. E quando você entra numa faculdade de medicina, que é nesse modelo Problem-Based Learning, né, que é o aprendizado baseado em problemas, e que é muito semelhante também aos cursos de pós-graduação que os executivos fazem para dirigir empresas e tal, você tem essa estrutura. Como que é essa estrutura? Que é mais dinâmica. É uma estrutura em que você recebe a programação com antecedência de tudo que vai acontecer, ou seja, você tem um cronograma com as coisas que vão acontecer ao longo do curso. Você tem material de casa para você estudar, né? Por quê? Porque na aula você vai ter atividades em grupo. Algumas atividades individuais que você pode fazer na aula em casa, mas geralmente individuais, é em casa mesmo, né? Atividades em grupo também em casa. Trabalhos que você tem que se desembolar mais. Na sala de aula, principalmente, você vai ter discussões com os seus colegas, né, sobre problemas propostos que vão ser mediadas pelos professores, que vai estar todo mundo ali discutindo. Acontece muito na faculdade de medicina, que segue essa linha de Problem-Based Learning, né? Você tem horários que você pode ir lá e conversar com o professor, eles chamam nos Estados Unidos, né, nas escolas de negócios, eles falam assim office hours, né, que você tem um tempo para ir lá no escritório do professor
tirar dúvidas, trocar ideia, aprofundar algum tema, esclarecer algum assunto. Você pode ir sozinho, você pode ir com um colega, né? E você também pode marcar horários com os assistentes dos professores, que são alunos, às vezes, que estão no estágio mais avançado que você, né, que são os veteranos, né? Na faculdade a gente fala dos veteranos. E você tem, obviamente, as provas, que são intermediárias, e provas finais ao longo do curso, né? Então é muito mais dinâmico, Na Finlândia, e você vai encontrar essas informações no YouTube, eles seguem na educação básica um modelo parecido com esse. Porque pensa só, imagina que você é um estudante de medicina que você tem aulas dinâmicas, como essas que eu escrevi para você, ou que você está fazendo um curso e tem essas aulas dinâmicas. A sua rotina de estudos, ela vai ser melhor. Por quê? Porque a rotina de estudos é mais dinâmica. A rotina de estudos está baseada em problemas, né? Como que você traz isso para o universo do vestibular? É você ter uma rotina de estudos baseada em exercícios, em que as aulas são meios para você resolver os exercícios. Então, em vez de você assistir uma aula de 50 minutos para resolver uma lista de 20, você começa a resolver a lista e aí, no meio do processo, você tem uma dúvida, aí você recorre à teoria. Mas nem sempre você precisa recorrer à teoria. Você pode fazer igual o pessoal da Finlândia. Como funciona a Finlândia? Eles seguem um modelo que a gente chama de sala de aula invertida, em que o conteúdo de aprendizagem, a teoria, os exercícios mais simples, eles são passados para você fazer em casa. Quando você chega na aula, você tem ali grupos com até 15 alunos interagindo entre si e com os professores, né, com o professor que faz um papel mais de mediação. E, obviamente, você tem ambientes virtuais de aprendizagem, né, com vídeos, com atividades mais simples, com esclarecimentos, com meios de você se conectar com os professores e com os seus colegas, né? E dentro da sala de aula você vai fazer atividades em grupo, atividades individuais. E aí a gente fica pensando assim, por que no Brasil não é assim? Se você pesquisar um pouquinho, talvez você descubra algo que eu descobri conversando com o diretor de ensino de uma escola católica aqui de Belo Horizonte. Ele me falou o seguinte, que antigamente no Brasil, nas escolas de internato católicas, o regime era de estudo integral. E como que funcionava esse estudo integral? Era dividido em blocos de 2 horas. Presta atenção. E o que acontecia nesses blocos de 2 horas? Na primeira hora, o aluno tinha instrução com o professor, assistia a aula, porque naquela época não tinha como assistir uma aula gravada, né? Porque nem tinha essa tecnologia. Ele assistia a aula e na hora posterior o aluno aplicava o conhecimento adquirido naquela aula. Por isso era estudo integral. Então, aí, beleza, aí tinha 2 horas. Depois tinha um intervalo, um recreio, e mais 2 horas nesse sistema. Aula mais exercício, teoria mais exercício. Essa parte de teoria poderia ser uma leitura, por exemplo, que os alunos fazem. Aí tinha o horário do almoço. Na parte da tarde, da mesma forma, 2 horas no primeiro bloco, intervalo, recreio, né? E 2 horas no segundo bloco. Sempre trabalhando teoria e exercício. E ao longo dos anos que eu venho trabalhando com educação, que eu apliquei na minha formação, né? Na minha rotina, inclusive, que eu te mostrei no início na live, eu estudei com esse processo de ter muito exercício para fazer. E eu vi que isso deu muito certo, e foi o sistema que eu implementei aqui no quadro, para os alunos terem muito exercício para fazer, tá? E com base nesses aprendizados, eu queria compartilhar com você algumas ações que você pode fazer para tornar a sua rotina de estudos mais eficiente. O que acontece? O ser humano se adapta bem à rotina, né? Porque não tem que ficar tomando decisão. Então, a primeira recomendação que eu quero te dar é essa: estudar sempre no mesmo horário. Separar o seu horário para estudar e estudar sempre no mesmo horário. Ter o seu horário de estudar. E sempre que você for estudar, em vez de você estudar cada dia em um local, que isso é desgastante, porque tem mudança de contexto, o nosso cérebro não gosta,
né? Porque ele tem que se adaptar a mudanças de contexto, de ambiente, tentar manter, na medida do possível, as mesmas condições ambientais de estudo. Então, se você pegar vídeos dos meus alunos aí no canal do YouTube, ou conversar com pessoas que você conhece, que passaram em medicina ou em vestibulares muito concorridos, você vai ver que a pessoa tinha o cantinho de estudos dela, porque aquele ambiente era confortável. Quando a pessoa entrava naquele ambiente, ela, centralizava que era para estudar, entendeu? E isso facilita o aprendizado. Por quê? Porque você não tem que preocupar com mudanças de ambiente, você não tem que se adaptar, você tem ali o mesmo ambiente, você vai seguir naquele ambiente, estudando, bacana naquele ambiente. E lembra que eu te dei o exemplo aqui da escola, do internato, de separar blocos de 2 horas para estudar uma matéria? Eu falei um pouco sobre isso, mas o fato é que se você separa em blocos de 2 horas, sendo que pelo menos metade desse tempo é dedicado a fazer exercícios, você consegue ter um desempenho melhor, você consegue ter um aprendizado melhor, tá? E isso foi o que eu vi que deu muito resultado para mim e que eu vejo que os nossos alunos aqui fazem. Agora, uma pergunta que surge é: Bruno, o que eu vou fazer se eu quiser aprender um assunto? Porque agora você já me explicou como que eu organizo a minha rotina e chegou no nível das 2 horas. Agora, naquele bloquinho de 2 horas, como que eu trabalho essa questão do exercício? Tá? E aí, tem 3 opções. Eu vou compartilhar com você uma tela aqui. Eu quero compartilhar com você uma estratégia para você aprender cada tópico. Tá? Então, como que você vai aprender um tópico? Imagina que a sua missão, aprender tópico XYZ. Pronto, você quer aprender esse tópico. Tá? Existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é você já saber esse tópico. Bruno, por que eu tenho que aprender um tópico de novo? Porque, eventualmente, você pode não estar 100% treinado naquele tópico para aquele determinado tipo de prova. Então, você pode saber função do primeiro grau, mas não necessariamente do jeito que é aplicado no Enem, que é cobrado no Enem. Então, quando for esse o caso, primeiro caso 1, você sabe. O primeiro caso é quando você souber o tópico, aí você começa pelos exercícios, tá? Você vai fazer uma lista de exercícios. E se você tiver dúvida, poxa, no caso de dúvida, teve dúvida, você vai para uma monitoria. Você vai pedir ajuda na monitoria ou você vai também, alternativamente, para ver as resoluções. Tá? Se ainda assim ficar dúvida, vou fazer um fluxograma para você que vai ficar melhor. Você vai fazer o exercício. Aí você teve dúvida. É uma pergunta. Não, Bruno, não tive dúvida. Então, continua fazendo os exercícios. Teve dúvida? Aí você vai para monitoria ou vai ver uma resolução. Teve dúvida? Conseguiu entender agora com a resolução? Se você não teve dúvida, aí você volta para os exercícios. Agora, se você teve dúvida, que é o S de sim, aí você vai atrás de uma videoaula. Se você é aluno do quadro, aí você pode olhar lá nas videoaulas do quadro e tal, que tem lá dentro da plataforma. Se não, você pode procurar no YouTube mesmo, tá bom? Então, esse é o primeiro caso. Aí tem um segundo caso. Vou fazer de outra cor, para ficar mais legal para nós. O segundo caso é assim, ó. Você já viu o assunto, mas não domina. Então, se este for o caso, o que você vai fazer? Aí é diferente. Você vai fazer os exercícios, olha só, assim, ó, em ordem crescente de dificuldade.
Você vai ter esse cuidado de começar pelo exercício mais fácil, tá? Só que quando você for começar pelo exercício mais fácil, você vai procurar aquele exercício que você consegue resolver, né? Esse vai ser o mais fácil. Aí vamos supor, de novo, você vai ter a pergunta. Anota isso aí, tá bom? Teve dúvida? Vai ter essa pergunta. Se não, você continua fazendo os exercícios. Se você teve dúvida, aí você vai procurar exercícios de fixação. Aí, beleza. Teve dúvida? Aí você vai perguntar de novo. Teve dúvida? Se não, aí você vem aqui e volta a fazer os exercícios em ordem crescente de dificuldade. Por quê? Porque, eventualmente, você só estava precisando lembrar um detalhezinho, entendeu? Ah, não, Bruno. Eu ainda tive dúvida. Aí você vai para videoaula. Ah, Bruno, vai ficar um processo muito lento? Depende. Se você considerar que tirar as dúvidas faz parte do seu aprendizado, então fica um processo otimizado. Por quê? Porque aquela dúvida que você tirou, lá na frente ela não vai aparecer de novo quando você estiver fazendo exercício. Você vai aprender, que é o objetivo de estudar, né? Que é aprender. Então você começa a estudar com numa ideia de estudo, de aprendizado baseado em problemas, que é o que você vai ver na Faculdade de Medicina. Aqui no quadro, a gente tem um conceito que é a aula interativa. O que é essa aula interativa? É uma aula que a gente tem um vídeo de 5 a 15 minutos, seguido de um exercício de fixação, para você aplicar o conhecimento dessa aula. Aí depois tem outra aula, outro vídeo, de 5 a 15 minutos, seguido de um exercício de fixação, para você aplicar o conhecimento dessa aula. E vai assim até você terminar o tópico, que no final você vai ter um vídeo, que é uma aula de 5 a 15 minutos, é um pedaço do assunto, né? E um exercício de fixação para você aplicar o conteúdo dessa aula. Quando a pessoa passa por esse processo aqui, ela fica mais preparada para fazer uma lista de exercícios, tá? Quantos exercícios? 15 a 20 exercícios. Então, se você fizer isso, você vai conseguir aprender um assunto que, eventualmente, você ainda não domina, tá? Mas você já viu. E aí tem o terceiro caso, que eu vou fazer de vermelho, que é esse caso aqui, ó, que é quando você não sabe. Poxa, aí você tem que começar do zero. Mas também não faz sentido você ficar ali assistindo aula 50 minutos, 1 hora, para depois descobrir se você aprendeu. Por quê? Porque nesse período a gente perde a concentração. Mas o fato é que você tem que seguir uma sequência que vai manter a sua concentração elevada e que você vai estar aprendendo e validando o seu conhecimento. E aí eu quero retomar com você esse tema aqui, ó, da aula interativa que eu te falei. Lembra dessa aula interativa aqui, que eu marquei? Pois é. Essa aula interativa é o pontapé inicial quando você não sabe o assunto. Então, quando você não sabe o assunto, você vai para uma aula interativa. O que é uma aula interativa? É essa aula aqui que tem um vídeo curto, um exercício de fixação. Um vídeo curto, um exercício de fixação. Até você fechar um conteúdo de um tópico. Depois que você fez a aula interativa, aí o recomendado é você ir para os exercícios em ordem crescente de dificuldade. E os próprios exercícios da aula interativa, eles já vão servir para tirar as suas dúvidas. Ainda assim, se você tiver dúvida aqui, você pode usar a monitoria. Mas o ideal é que, em caso de dúvida, você volte aqui para a aula interativa, tá? Mas, ó, deixa eu explicar uma coisa.
Se você usar essa dinâmica da aula interativa, você não vai ter dúvida, tá? Se você tiver dúvida, é porque você não assistiu a aula. Então, não perdeu a concentração, não conseguiu prestar atenção, enfim, aí você tem que assistir de novo. É verdade. Não é, infelizmente, mas é a verdade. Se você fizer isso, uma hora você acostuma. Um outro caso que pode acontecer aqui é o seguinte, é que se você tiver dúvida aqui, ó, nesse processo, se você não tem dúvida, você volta para cá. Mas se você tem dúvida, você pode, eventualmente, precisar de videoaulas, um tópico que é pré-requisito. Pode ser que isso aconteça, mas a ordem natural das coisas, se você estudar a matéria toda seguindo esses 3 contextos que eu te mostrei, você não vai precisar da aula do pré-requisito. Então, quando você tiver dúvida, você vai mesmo para monitoria ou resoluções. E beleza, e se você estudar assim, você vai acabar caindo num caso que é parecido com esse, ó. Você já viu, mas não domina. Se você estudar assim, você vai aprender, tá? E aí você vai conseguir otimizar o seu tempo e você vai passar onde você quiser, porque você vai ter aprendido. É lógico, quanto mais você estudar, mais rápido você vai passar por esse processo. Tem um conceito que a gente usa na engenharia, que é o conceito de realimentação. E nesse caso, a gente faz um negócio que chama realimentação negativa. O que é uma realimentação negativa? É você identificar o seu erro e agir de forma contrária àquele erro. Então, vou dar um exemplo na redação. Vamos supor que você tem o costume de escrever redações com frases muito longas. As suas frases têm 2, 3 linhas. Isso é ruim, né? A chance de você errar uma pontuação é ruim. Aí o professor fala, você está escrevendo redações com frases muito longas. Use mais ponto final, use mais pontuação. Aí você vai lá, a próxima redação, você vai fazer com frases mais curtas. Corre o risco de você fazer curtas demais. Aí o professor fala, a redação está com a frase curta demais, aumenta um pouquinho o tamanho da frase. Eu estou falando simplificado porque eu não sou especialista em redação. É mais para te mostrar como funciona esse conceito de realimentação negativa, que é um conceito que a gente usa na engenharia e é usado na economia também, né? Para a gente chegar mais próximo do nosso objetivo, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá? Se você achou essa aula boa, pega ela e compartilha com uma pessoa que você conhece, que você gosta, que você quer ver lá no estágio com você. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal. Se você não ativou as notificações, ativa as notificações para você receber novos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir o vídeo, né, com aquele joinha para cima. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aí nos comentários que a gente vai interessar os comentários. Tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado. Até a próxima.